Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus tem mostrado muitos sinais dos fins dos tempos. Ele tem alertado os discípulos, porque ele estava indo embora, estava chegando a sua hora e ele tinha que mostrar como que se daria o fim dos tempos. Então ele preparava o coração dos seus discípulos e o povo que estava à sua volta, ensinando para que eles ficassem atentos a cada situação que poderia estar perto deles e que, por desatenção, eles fossem surpreendidos no dia da vinda do Senhor. Ou o dia que a gente vai encontrar com Deus, né? Todo jeito, a vinda do Senhor vai se dar conosco. Ou a gente vai encontrar com Ele, ou Ele vem encontrar conosco. Então, de todas as formas, ninguém vai passar sem ver Jesus, né? Todos nós vamos encontrar com Ele, mais cedo ou mais tarde. E quando nosso cabelo começa a ficar mais branco, a gente está mais perto, né? A gente já está com o pezinho mais perto. Cada dia que passa, nosso pé está mais para o lado direito do que da esquerda, né? Porque o lado direito é o lado da razão, o lado que vai acontecer o fato, né? Por isso que Jesus é transpassado do lado direito. A razão, a vida acontece na razão, não nos sentimentos, não nas coisas passageiras, mas na razão. Ela é uma razão, a vida é uma razão para a gente viver. Então por isso a gente tem que ter razão, trabalhar a nossa razão, para que a gente saiba por que está vivendo, o que nós vamos fazer. Por isso nós temos que criar projetos, nós temos que pensar, sonhar, trabalhar os sonhos, trabalhar cada realidade da nossa vida concreta, colocar em prática, né, aquilo que a gente estuda, que a gente exercita, para que a gente viva, senão a gente vai ficar só de sonho. Ninguém vive de sonho, né? A razão, por isso que é razão. Por isso que a razão é algo tão extraordinário, né? Porque a razão não tem briga, não tem violência. Ah, eu tenho razão, briga com o outro. Não, já virou briga, não é razão mais. Ah, eu tenho razão, xingo o outro. Já não é mais razão, é xingo. Está xingando. Ah, eu tenho razão, mas falo mal. Já falou mal, não é mais razão, acabou. Gritou, brigou, acabou a razão. A razão por si só, ela é equilibrada. Ela dá equilíbrio a todas as coisas. Por isso que é a razão. Aqui está a razão da nossa vida, do nosso viver, de tudo. Deus traz a razão para o centro da vida, né? Jesus é a razão do Pai para nós, a salvação. Então, Deus não quer ninguém perdido, Deus quer todos salvos. Então, por isso, Jesus é a razão do Pai na salvação de todos os homens, né? Ele se faz tudo para com todos. Por isso, nós temos que aprender a cada dia. Nós estamos, nesse tempo, lendo o profeta Daniel, né? E cada vez mais nós vamos aprendendo algo extraordinário com o profeta Daniel. A fidelidade. Ser fiel. Ser fiel às diversidades das situações que irão acontecer conosco, que nós experimentaremos dia a dia. Poderemos ser levados para o cativeiro, sermos presos, sermos açoitados, sermos desprezados, sermos seduzidos para a corrupção, porque olha o que o rei oferece para o profeta Daniel: riquezas, poder, comida, né? Porque a gente gosta de comida. A gente pode ser pego por causa de uma comida, de uma bebida, né?
Ofereceu para ele os melhores manjares, as comidas mais suculentas que tinha. Daniel preferiu comer a comida que Deus pedia que ele comia. Aquela que ele pode comer. Aquela que, para ele, a de Deus é a que dá força. Por isso, ela se remete à Eucaristia, né? A comida verdadeira. Essa é a comida verdadeira. Né? Aquela que santifica a minha vida. Esse é o manjar da minha vida. Aquilo que vai me dar vida plena, vida eterna. Essa eu quero comer. Então é a palavra de Deus, alimentar dela, alimentar dos mandamentos, da lei, porque ela vai me preservar de todos os males em volta de mim, todos os reinos que vão estar próximo de mim. Por isso, mesmo que a pessoa seja perseguida de todas as formas, ela vai conseguir vencer, porque ela está resistindo naquilo que está dentro do seu coração, da sua alma. Ele tem a graça de ter em si o poder de Deus, a força de Deus, o ânimo de Deus, a razão de Deus está dentro dele. Então, nada abala aquela estrutura. Então, ele consegue resistir aos dias maus. Por isso mesmo colocada lá, como nós vimos na leitura de ontem, na cova dos leões. A fidelidade, a oração de Daniel, aquilo que ele acreditava em Deus, no poder de Deus, Deus foi lá e fechou a boca do leão. Então, e ele conseguiu com aquilo converter até o rei. Né? Até o rei se converteu, porque viu como que o Deus de Daniel era poderoso. Então a fidelidade nossa também faz com que as pessoas que estão à nossa volta mudem de vida. Nós, como essa pessoa é fiel. Olha como que ela resiste, né? Como as pessoas vão tentar. E é lógico que as pessoas que estão vivendo uma vida errada, elas vão também querer seduzir as pessoas que estão vivendo uma vida certa. Elas vão passar, vão chamar. E hoje ele mostra aqui alguns reinos. Né? Ele mostra que à volta dele, perto de nós, aparecerão diversos reinos. Primeiro ele mostra um reino semelhante ao do leão. Como o leão era o rei babilônico que estava ali do lado, né, de Jerusalém, porque nesta época Jerusalém estava sitiada por 5 reinos. Então, o babilônico estava de um lado, o outro, o urso, eram os medos, que estavam ali também dividindo a terra. Do outro lado veio o urso, o leopardo, que eram os persas, que vai atacar, que vai também destruir. Depois vem Alexandre com o seu reino. E Alexandre dominou toda aquela parte da Mesopotâmia, da Síria, até o Irã, Iraque. Ele foi dominando tudo, hoje os países. Então era um reino triturador, que vinha devorando todas as situações. E ele usava uma estratégia muito violenta, porque ele passava e constituía outro reino e colocava os seus melhores amigos ali para ficar na frente daquele reino, e eram pessoas extremamente violentas. Então ele constituiu outros 10 pequenos reinos perto de si, para ajudá-lo no governo. Né? E ainda daquele reino ele pegou a Grécia, né? Pois Antíoco, que era um rei perverso, maldoso, tudo em volta. Então vai mostrando assim como que o homem de Deus, a mulher de Deus, está sujeito a essas adversidades, diversos reinos. Hoje nós temos aí diversos reinos perto de nós. Né? Como que o mal tem atacado? Como que o vício da droga? Né? Olha que reino terrível, um reino da desgraça, um vício de droga. Como que está dominando? E fala, se conversa, o pai conversa, a televisão anuncia, é crime usar droga, é crime. É uma coisa criminosa. É crime no Brasil usar droga, em qualquer lugar do mundo é crime. Né? E a pessoa usa. Mesmo na universidade, em faculdades, pessoa que está estudando, que amanhã vai ser um profissional, que vai ser um engenheiro, um médico, um dentista, um matemático,
formado aí também, dando aula para as crianças, para os jovens. Imagina, a pessoa acaba entrando, né? Esses dias eu ouvi uma mulher que é médica, viciada em crack, acabou a vida dela. Lá na Cracolândia da vida. Por quê? Porque o reino da desgraça atingiu o seu coração. E se a gente não mantiver a nossa vida na razão, por isso ele também anuncia um reino que não tem fim. O reino de Deus, que não tem fim. É um reino eterno. Aí ele mostra que aquele homem vestido de branco, né, vem. E que lindo, né? Nós vamos ver neste reino que não tem fim. É o reino que vai trazer a razão para o homem, equilíbrio o homem. Dá ao homem todo o equilíbrio, para que ele não seja escravo de nenhum reino, que esses outros reinos foi passando, foram sendo destruídos, foram acabando. Mas aí vai aparecendo outros. O reino da devassidão hoje, da prostituição, né? Olha quantos casais, família, vai sendo destruída, toda a sua vida, jovens sendo destruídos, meninas, adolescentes sendo destruídos, meninas hoje novíssimas sendo destruídas na sua sexualidade, porque vão colocando, não tem problema, né? Então, existe uma máquina atrás de tudo, destruindo, criando situação. Olha o reino da corrupção, olha como é que está aí, né? Vai acabando com os países, seja o nosso, seja outro, no mundo inteiro a corrupção está uma devassidão terrível. Muitos presidentes sendo presos, muitos ministros, né, sendo presos, e de países ricos, seja no Brasil. Olha toda a história, né, desta corrupção, cada dia mais o reino. E se a gente não tiver cuidado, a gente também se corrompe, porque a gente vai aceitando aquela ideia. E pessoas às vezes já vai trabalhar pensando, não, eu tenho direito. Às vezes a gente fica assustado, né? Porque a pessoa acha que tem direito de roubar e ser desonesto. Olha, porque todo mundo é. Vai colocando no coração do jovem. Ele acha que não precisa mais estudar, trabalhar, ter uma família boa. Não, ele acha que tem que ser corrupto, desonesto. E às vezes até mesmo a gente vê como os jovens, né, se comportam. A violência, o reino da violência hoje, quantos jovens estão morrendo, meninas e rapazes morrendo todos os dias com a violência implacável que está acontecendo perto de nós, né? Quanta violência que está matando as pessoas aí, seja no trânsito, seja por causa de droga, seja por causa de qualquer outra situação. O número de homicídios, né, é assustador. Outra coisa que está destruindo a violência sexual contra as crianças. O abuso sexual contra as meninas, os meninos. Uma coisa assim, desgraçadamente. Então, este reino desse mundo, esse reino imperialista do demônio está aí solto. Ele vai continuar triturando como um leão, como um urso, como o leopardo, como a máquina de ferro destruidora que está aí. Mas se nós não tivermos em Deus, nós não equilibrarmos, nós também entramos neste reino. A gente vai desejar a morte para essas pessoas, a gente quer matar, a gente quer sair por aí, fazendo justiça com a própria mão, a gente não suporta, ou a gente acaba entrando. Se a gente não resistir em Deus, se não colocarmos Deus, se não colocarmos este reino dentro de nós, por isso Jesus está dizendo hoje, cuidado com os sinais dos tempos. Olha os tempos. Aparecerão, quando você começa a ver essas coisas, é para nós firmarmos em Deus. Para a gente unir a nossa família, meu filho, minha filha, fica quietinho aqui. Olha com quem você está saindo, porque amigo, amiga, é aquele que te leva para Deus. Aquele que te leva para beber, fumar, sair para fazer farra por aí, não é amigo não. Porque a hora que você cair lá, ele não tira. Ninguém tira. Eu comecei a beber aos 14, eu ia fazer 14 anos quando eu comecei a beber. Por quê? Porque tinha uma pessoa que dizia que era meu amigo. Aí me deu cachaça. Olha que amigo, né?
E aí, a primeira vez que você fica tonta, você acha que é muito bonzinho. Mas depois, para sair aquela tontura de dentro de você, nunca mais sai. Todo dia você quer ficar tonto. E aí vai, dominando. Porque o reino maligno, assim, ele domina também. Agora, para libertar, olha, é anos e anos. E nunca mais acaba a vontade, o desejo. Não pense porque eu parei de beber que a vontade acabou, não. Nunca mais acabou. Nem o desejo de beber acabou. Está aqui na minha boca. Eu só não bebo. Mas o desejo e a vontade de beber continua do mesmo jeitinho que eu parei lá. Quando eu parei, ela continuou. Só que a força de Deus, o poder de Deus, quando você entra na razão de Deus, quando você aceita a salvação de Deus e vive ela, você vence todos estes reinos que estão aí. Mas só em Deus. Não há outra saída. Não tem outro meio. Não existe nada que pode vencer o mal que está no mundo, a não ser Deus. Nós estamos vendo o Papa Francisco. Quem consegue? O que o Papa leva? Jesus Cristo para as pessoas. É 6 milhões aqui, 3 milhões ali, 6 milhões ali. E aí vai o reino de Deus se espalhando. Porque, olha, o que o Papa leva? A esperança, a alegria, a fé, a vontade, a virtude, os bens espirituais. Quem consegue reunir tanta gente no mundo como o Papa? Ele está lá no Quênia agora. É milhões de pessoas. Aonde ele passa, porque este reino não tem fim. Põe a mão no seu coração. Eu não sei o que tem entrado no seu coração, mas vamos pedir ao Espírito Santo hoje. Que talvez nós precisamos trabalhar a nossa razão em Deus a partir de agora. Que você precisa colocar na sua casa, na sua vida, no seu coração esta graça. Que você precisa deixar novamente entrar na sua vida a graça de Deus, o amor de Deus, os mandamentos de Deus. Deus quer hoje novamente revigorar a sua vida, fazer você nascer de novo. O Espírito Santo possa ser derramado no seu coração para que o seu ser agora seja trabalhado, seja vivido na razão do amor de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus, nas alegrias de Deus. Para que sejamos homens novos, mulheres novas, para esse mundo em que muitos reinos irão nos atacar. Mas nós faremos como Daniel, faremos como os profetas, faremos como os discípulos, faremos como os apóstolos, aqueles que se deixam viver em Cristo. E nós saberemos vencer todas as ciladas do demônio, toda a malignidade, toda a força do mal contra nós. CançãoNovaPlay.com. Assine já!